E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alan Santos. Se você acompanhou a aula 1, você deve me conhecer. E hoje nós vamos para a parte 2, a continuação daquela aula passada sobre fonética e fonologia. Então, acompanhe aí. Agora que você já aprendeu o que a fonética estuda, qual o objetivo da fonética e da fonologia, aprendeu algumas bases interessantes, nós vamos continuar. E para continuar, a gente fala sobre dígrafo. Você já deve ter aprendido sobre isso, mas vale a pena relembrar um pouquinho. O dígrafo é quando duas letras juntas formam um único som. Então, eu tenho um encontro de duas letras juntas formando um único som. Estamos falando, ainda dessa parte de som, de fonemas. E os dígrafos, eles dividem-se em duas partes. Eles podem ser vocálicos, representando o som de vogal, ou ele pode ser consonantal, representando o som de consoante. Vocálico, consonantal. Vamos ver um pouquinho sobre os tipos de dígrafo, que eu acabei de mencionar. Nós temos o dígrafo vocálico, que nós vamos ter a presença de uma vogal, o próprio nome já diz, que é o an, em, in, on, com M ou com N. Eles são chamados de dígrafos vocálicos. Botei como exemplo aí para você a palavra zumbi. Zumbi. Olha só esse um só som. Isso é um dígrafo, Eu não pronuncio o U e o M separadamente. Eles saem juntos, um só som. Isso é um dígrafo vocálico. Apenas um som. Duas letras que são colocadas juntas, formando um único som. Ok? Logo em seguida, nós temos os dígrafos consonantais. Os dígrafos consonantais, eu tenho a presença ali de consoantes, As consoantes estão aparecendo ali para sair esse único som. Você deve ter essa lista em mente. Presta atenção. QU, GU, RR, SS, SC, SC cedilha, XS, CH, NH, LH. Então, os dígrafos consonantais são esses. Vou ter alguns exemplos aqui para você. A palavra cachoeira. Cachoeira. Olha só o CH aparecendo com aquele som de X. Você não percebe no som, lembrando que eu estou falando do som, não na escrita. Na escrita é com CH, mas o som sai com som de X. Um só som. Queijo. Queijo. Não pronuncio esse U. Um só som. Eu tenho um dígrafo consonantal. Palavra galinha, Você não ouve esse H aparecendo. Dígrafo consonantal. Lhama, crescer. Crescer. Preste muita atenção. Eu tenho ouvido em diversas músicas de diversos gêneros as pessoas pronunciando essas palavras. Eu acabei de falar a palavra crescer. Crescer. Em diversos gêneros, várias músicas que são até legais, mas eu escuto as pessoas pronunciando isso. Crescer. Nascer, nasci. Não está fazendo sentido isso, uma vez que o dígrafo representa um só som. Se eu tenho um só som, eu não falo nascer, crescer, Eu tenho que pronunciar um só som. Crescer, nascer, nasci, Então, preste atenção. É legal você ouvir essas músicas, mas lembre-se, correto é não pronunciar esse SC. Tem que sair um só som. Nós estamos estudando dígrafos. Um só som. Agora eu quero chamar a sua atenção para o QU e GU. Por quê? Eles só vão ser dígrafos consonantais se, ao falar a palavra que elas aparecem, eu tenho apenas um som. Se saírem dois sons, lembra, não pode ser chamado de dígrafo. Por que dígrafo? São duas letras que representam um só som. Então, muita atenção. Por quê? Eles só vão ser chamados de dígrafos se somente um som for representado pela junção dessas letras. Olha só como exemplo a palavra queijo. Queijo. Saíram dois sons? Não, somente um. Queijo saiu com som como se fosse um K, Se a gente fosse fazer a representação aqui, como se fosse um K. Nesse caso, eu tenho um dígrafo com a palavra QU. Vou usar a palavra GU agora, Linguiça. Gui, gui. Eu não falo linguiça, Eu uso linguiça, GU. Eu pronunciei.
Nesse caso, ele não é um dígrafo. Então, preste muita atenção, nós vamos ver vários exemplos aí, né, sobre isso, e você tem que saber a diferença. Se sair somente um som, é dígrafo. Se saírem dois sons, não é chamado de dígrafo. Agora, a gente vai ver um pouco sobre encontro consonantal. Como acontece, né, um encontro consonantal? O próprio nome já diz, o encontro de duas consoantes. Mas como não confundir com dígrafo? Preste atenção nessa diferença. Dígrafo, duas letras que se encontram e formam um só som. Encontro consonantal, são duas letras que vão se encontrar e eu vou pronunciar os dois sons. Então essa diferença é muito clara. Uma, eu pronuncio, na pronúncia, né, sai apenas um som, enquanto na outra eu tenho que ter os dois sons aparecendo. Então essa é a diferença entre eles, né? Então o que é um encontro consonantal que eu botei aqui para você? É um agrupamento de consoantes que aparecem em sequência em uma palavra, fazendo parte de uma sílaba ou não. Então, ao separar uma sílaba, ela pode ficar na mesma, né? Essas duas consoantes podem ficar na mesma sílaba ou não. E aí entra a diferença entre eles. Se eles permanecerem na mesma sílaba, eles são chamados de encontros consonantais puros. E se eles aparecerem em sílabas separadas, eles são chamados de encontros consonantais disjuntos. Então, esses são os nossos encontros consonantais, os dois tipos. Os encontros consonantais puros, como eu acabei de falar, são aqueles que ficam, né, na mesma sílaba, sendo inseparáveis. Normalmente, eles terminam em L ou R. Olha a palavra blusa, blu, ó. Percebam que sai o som do B e do L. B, olha, BL, blu, blusa. Livro, ó, sai o som do V e sai o som do R. Eu tenho encontro consonantal. Prato, ó, prato. Eu tenho o som do P e do R. Eu tenho encontro consonantal. Nesse caso, são puros, porque ficaram na mesma sílaba. Mas pode acontecer desses encontros consonantais ficarem em sílabas separadas, como é o caso da palavra barco. Ó, tudo junto, sem separação silábica, tá ali, ó, o encontro do R com o C. Quando eu faço a separação silábica, fica barco. Eu tenho a separação do R e do C. Advogado, disco, estante são outros exemplos de encontros consonantais disjuntos, que são aqueles que ficam separados. E é bastante comum uma palavra ter encontros consonantais puros e disjuntos, né? Não tem nenhum problema isso acontecer. Olha só para a palavra mantra. Mantra, eu tenho o encontro do N com o T, que ficam separados, ou seja, qual o nome? Pronuncia aí. Isso, disjuntos. E eu tenho o T e o R, que por ficarem na mesma sílaba, como é que eles são chamados? Isso mesmo, espero que você tenha respondido puros. Então não tem problema algum. Eu tenho aí encontros consonantais aparecendo, né? Então eu tenho um que é disjunto e o outro que é puro. A mesma coisa acontece com a palavra praticante. PR e o N e o T que ficam separados. PR junto, NT ficam separados. Saindo um pouco das consoantes, nós vamos entrar agora aqui nessa separação, na divisão das vogais, né? As vogais, quando elas se encontram, elas podem ser chamadas de ditongo, tritongo ou hiato. Vamos ver um pouquinho sobre a diferença entre esses três, que são muito importantes, principalmente para algumas regras que nós vamos ver, né, durante as próximas aulas de acentuação gráfica, etc. Primeiro, ditongo. A palavra di significa dois, ou seja, o encontro de duas vogais. Só que essas duas vogais, elas precisam estar na mesma sílaba. Então, ditongo é a combinação de duas vogais que têm que estar na mesma sílaba. Ao fazer a separação silábica, elas não podem se separar. Sabe por quê? Porque se elas se separarem, elas são chamadas de hiato. Então, ditongo, duas vogais juntas na mesma sílaba.
E essas duas vogais que se encontram é uma vogal e uma semivogal que você aprendeu na aula 1 sobre fonética e fonologia. Né? Então, elas aparecem aqui juntas. Por exemplo, o que eu posso botar aí de exemplo? Coração, ó. O A e o O ficam juntos na mesma sílaba. Né? Muito, muito, seita, mãe, respeito. Eu tenho um encontro de duas vogais, uma vogal e uma semivogal, na verdade, que ficam juntas na mesma sílaba. Vamos ao tritongo. Seguindo essa ordem aí. O tritongo, ó, palavra tri, o que você imagina? É o encontro de 3 vogais, né? No caso, uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, o tritongo é o encontro de 3. Uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Por exemplo, eu tenho a palavra aí, Uruguai. Olha só o GU aparecendo. Nós falamos ainda há pouco sobre isso. Só que o GU não é um dígrafo aí, né? Porque eu pronuncio o U. O G e o U, ó. Uruguai, guai, né? Eu tenho aí a formação desses dois sons. Na verdade, 3, né? Quando eu falo do Uruguai, pegando ali as vogais que aparecem. Então, estou falando de tritongo. O U, o A e o I. O U, semivogal. O A, vogal. E o I, outra semivogal aparecendo. Tem a palavra enxaguou, saguão e várias outras que eu poderia colocar aqui como exemplo. Esse é o tritongo. 3. Agora, muita atenção ao hiato. O hiato, eu tenho um encontro de 2 vogais. Dessa vez eu não tenho semivogal aí aparecendo. São 2 vogais que se encontram, só que quando eu faço a separação silábica, elas ficam separadas. Então, ditongo é o encontro das vogais que ficam juntas na mesma sílaba quando eu faço a separação silábica. Já o hiato é o encontro de 2 vogais, porém, quando eu faço a separação silábica, eu tenho um espaço. Por isso o nome, né? Hiato, né? Esse espaço que há entre essas 2 vogais. Eu posso botar como exemplo a palavra Saara, né? Baú, ó, baú. O A fica separado do U. A palavra escrita, né, sem separação silábica, estão ali as 2. Mas quando eu faço a separação, eu fico com o A para um lado e o U para o outro lado. Então, isso é um hiato. Navio, área, maestro e vários outros exemplos eu tenho aí. Ditongo, 2 vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais, né, que se encontram na mesma sílaba. E o hiato são 2 vogais que se encontram, mas se separam. Elas estão juntas na palavra escrita ali sem separação. Mas quando eu faço a separação, elas ficam com espaço, ficam separadas, com hiato. E assim nós chegamos ao fim de mais uma aula de língua portuguesa. Falamos, né, na primeira aula, na aula 1, se você perdeu, volte para assistir. Na aula 1 nós falamos sobre fonética e fonologia e as definições da base para você entender. E agora na aula 2 você está vendo aí esse complemento, né? Toda essa parte que faltava você aprender. Se você está com alguma dúvida, não esqueça de consultar o material complementar que você tem aí em mãos. Então, consulte o material complementar e aprenda muito mais. Lembre-se, isso é uma base para outras coisas, outros assuntos que você vai aprender. Fica aqui meu muito obrigado e eu espero você na próxima aula. Tchau!